E vamos falar de um assunto bem interessante também, viu? Ó, mais do que nunca é preciso planejamento, informação para não transformar a viagem de férias em um problema, não é? E se você vai viajar de avião, então, fique atento às novas regras aí sobre viagens aéreas nacionais e internacionais. Essas regras foram aprovadas aí, né, pela Agência Nacional de Aviação e entrou em vigor este ano. Nós vamos tirar todas as nossas dúvidas com um convidado para lá de especial. E olha só, gente, estamos recebendo aqui no programa o Dr. Frank, ele que vai falar mais sobre essas regras. Muitas dúvidas as pessoas ainda têm em relação às mudanças que ocorreram e a gente está aqui para poder esclarecer essas dúvidas, porque fim de ano todo mundo quer se preparar para curtir as férias, para poder viajar, não é, Dr. Frank? Justamente, Bom dia. então é um momento de lazer e entretenimento da família e não podemos deixar os nossos telespectadores ansiosos e temerosos com essas novas regras. Estou aqui para tentar elucidar aquilo que for necessário. Dr. Frank é conhecido aqui da TV Atalaia, né? E a gente vai começar falando sobre mudanças. O que é que realmente mudou aí com a nova resolução? A resolução é a de número 400, conforme você já falou agora há pouco. Então, alterou o sistema aéreo nacional. De que forma? O que mais as pessoas se atentam é sobre a questão da bagagem. Doutor Frank, agora eu tenho direito a ter bagagem ou não? Vou ter que pagar um valor a mais por essa bagagem? Sim. Teremos que pagar? Sim. Teremos todos nós que pagarmos um valor a mais. De que forma? Podemos embarcar com a bagagem de mão, subentendida ser essa bagagem de mão, Jaqueline, Sim. que ela varia de 5 a 10 quilos. Não pode ultrapassar 10 Não pode ultrapassar e a empresa aérea que ela vai dizer quais são as regras do tamanho. Porque pode ter uma bagagem um pouco maior, mas que não ultrapasse esse montante de 10 quilos, mas entretanto não caiba, não comporte dentro do espaço da própria aeronave interna. Então assim, é a própria empresa aérea que vai fazer essa questão, dessa apreciação do embarque ou não dessa referida carga. Então eu posso ter uma bagagem maior, mas que não tenha o peso. E aí eles lá podem falar que eu não vou poder levar essa... Pode sim. Então o ideal para evitar é exatamente uma mala menor e que tenha esse volume, né, que é a visão a visão da alteração da agência reguladora foi para tentar diminuir os valores do transporte aéreo brasileiro, que ainda é um transporte aéreo muito deficitário e por demais caro. Então o que é que acontece? Outras regras. Nós chamamos a questão do overbook. O que seria um overbook? É o passageiro que foi preterido da viagem. O passageiro compra a sua passagem e na hora de embarcar ele não embarca porque a empresa aérea vendeu mais assentos do que comporta a aeronave. Nessas modalidades, o que é que o passageiro ele tem direito? Ele tem direito a ser ressarcido, indenizado. E é interessante, Jacqueline, que é bom que traga essa informação a todos, que as empresas aéreas ela tem uma moeda própria, que a sigla é DES, e cada DES desse é o valor de R$ 4,20. Então, para o overbook, ou seja, o passageiro que foi preterido de viajar em voos nacionais, o valor dá R$ 1.050 para voos nacionais de indenização e para voos internacionais vai ao montante de 500 DES, que dá em média o valor de R$ 2.100, Jacqueline. Então, quem está acompanhando a nonossa programação, vamos explicar o que seria esse overbook, né? Certo. O overbook é quando a empresa ela tem uma estimativa de existência de até 20% do número de assentos no voo. Então, como são voos, o transporte aéreo de fato é um custo elevado, então elas preferem vender um pouco a mais, porque ocorrendo a desistência de algum passageiro, aquelas vendas que foram a mais acaba sendo absorvida pela quantidade de assentos. Então, por isso que ocorre da gente chegar lá no avião e ter alguém também com a mesma numeração para poder sentar naquele assento. E agora essa indenização ela tem que ser integral e de forma automática, o que anteriormente não seria. Tem a questão também de bagagem, que é o que eu acho que as pessoas estão mais na dúvida, é que o limite para o extravio. Em voos nacionais, a empresa ela tem até 7 dias, Jacqueline, para lhe devolver a bagagem ou lhe indenizar, que cai naquela regra também de até R$ 1.050 para voos nacionais e
de 250 DES, que vai dar 2.100. O que é que eu aconselho a todos os ouvintes, a todos que nos assistem nesta manhã? Que quando você for viajar, faça a declaração especial de bagagem, que lá você vai relatar o que você tem. Então, o valor máximo... Então, na hora de viajar, você já pode aconselho fazer... a todos, porque você vai evitar um transtorno um pouco lá na frente. Então, você já informou a companhia aérea o que você tem, o que você está levando contigo. Então, em caso de extravio, fica mais fácil de você não precisar comprovar o que você já falou anteriormente. Deixar a regra um pouco clara. Então, o valor máximo, a indenização acerca do extravio, é no valor de R$ 4.750, aplicando-se aí uma convenção do Canadá e em detrimento à restrição do Código de Defesa do Consumidor, o que nós, especialistas, nós entendemos que doce errou a resolução, mas é o que tem para hoje, então os passageiros têm que ficar muito atentos. O que muda também, no caso de atraso, que vira e mexe, atrasa os voos, né? Nossa, atraso então, na questão do atraso... recorrente. Isso, né? na questão do atraso do voo, Jaqueline, aqueles atrasos acima de 1 hora, a empresa já é obrigada a fornecer ao passageiro um meio de comunicação. Acima de 1 hora até 2 horas, há alimentos, conforme o horário. Se for pela manhã, um café da manhã, se for almoço, a refeição, se for no então, horário da dentro janta. do período de até 2 horas... Até 2 horas, a alimentação. Seria alimentação. E acima de 4 horas, a escolha do passageiro seria o quê? A reacomodação em um outro voo. Sim. Ou num outro meio de transporte para que ele chegue ao seu destino desejado. Ou o reembolso integral. E muito bom pegar esse gancho do reembolso, que o passageiro agora, naquelas hipóteses nas quais ele adquira o bilhete aéreo com antecedência de 7 dias mínimos para o voo, digamos que ele compra a passagem no dia 1º para voar no dia 8. Então ele tem, após a efetivação da aquisição, ele tem até 24 horas para desistir e receber até 95% do que foi pago. E nós brincávamos que anteriormente as empresas, você pagava um valor e as empresas, a multa às vezes era o dobro do valor. Era o dobro do valor. Que a pessoa pagou. Então, assim, agora não. Agora deixa mais clara a regra, né? E o que é que acontece? Então, até 24 horas, se você perceber que não há possibilidade de viajar, você informa. Qual é o procedimento? Você informa a companhia aérea, Sim. de forma presencial ou através do call center, que você não vai poder mais fazer aquele voo e ela é obrigada a lhe restituir até 95%. Outra questão também sobre a questão de voo é que o passageiro ele pode optar por não ir aqueles voos de ida e volta contratados. O passageiro ele pode optar para não ir no voo de ida, mas querer utilizar o voo da volta, porque anteriormente, na regra passada, o que é que ocorria? Quando você deixava de ir no voo em uma das pernas, que nós chamamos, Sim. a empresa já cancelava. Então hoje você tem o direito de retorno, desde que você informe a empresa aérea que você não vai no voo da ida, mas você vai utilizar o voo da volta, retornar. Então isso também hoje é uma regra clara e que as empresas elas deverão sim observar a regra da resolução 400 da ANAC. Uma outra coisa também é que no que se diz aos extravios ocorridos em voos internacionais, ou seja, fora do nosso território nacional, então aplica-se a Convenção de Montreal, segundo o STF, há um julgamento recente, Jaqueline. Então ele diz que ele suprimiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para aquelas questões de indenizações. Então hoje são até 4.500 euros, dá até R$ 4.500, isso transformando o euro para real. Só que em voos internacionais, mas o voo nacional. Aplica-se o CDC. E nos voos internacionais, no que diz respeito apenas ao extravio, aplica-se esse tratado lá de Montreal, do meu país, mas no que diz respeito ao dano moral, que é a frustração da expectativa que o passageiro tem de umas férias, como você bem disse, que é uma coisa que nós passamos o ano inteiro programando, sonhando com aquele momento e aí... Para desfrutar de um lazer, um entretenimento em família e não um desconforto, claro. um transtorno e uma outra coisa. E o período para recebimento? Pronto. Para o recebimento são até 21 dias. Até 21 dias. Mas na própria resolução, na altura de alguns dos artigos 17, eles falam até em 7 dias, que é para a pessoa pegar e fazer, a empresa pegar e fazer esse reembolso. Outra questão também que eu julgo importante, Jaqueline,
é no que diz respeito às empresas a nos informar o valor do custo real, da passagem. O que isso quer dizer? Anteriormente nós comprávamos a passagem por R$ 200 e na hora do embarque tínhamos que pagar essa taxa, que nós não sabíamos quanto era a taxa. Sim. Hoje não, a empresa ela é obrigada a lhe dizer qual é o custo operacional total. E mais é bom que se diga que as empresas não estão respeitando, que naquelas hipóteses de força maior, fenômenos da natureza, que anteriormente as empresas não reembolsavam os passageiros, hoje ela é obrigada a arcar com esse risco do negócio e não o consumidor. Então, diferentemente de antes, quer dizer que houve mudança também nesse aspecto. Que eu acho positivo para o passageiro, porque hoje, no caso de por mau tempo, fenômenos da natureza, hoje elas são obrigadas a arcar com esse custo, não o consumidor. Não o consumidor. O passageiro. Que se programou, que se organizou e Com tinha certeza. que arcar com essa despesa. Como também ela é obrigada a informar o passageiro sobre alterações no seu itinerário, nos seus voos, ao próprio passageiro com antecedência. E aquele passageiro que não foi avisado com antecedência e ele chegue aí ao aeroporto, desde que o aeroporto seja o da localidade onde ele reside, ele tem o direito a esse translado por conta única e exclusiva da empresa. Então, todos os cuidados na hora de viajar, para evitar aí algum tipo de constrangimento, para evitar dor de cabeça, estresse. O que a gente puder fazer para evitar tudo isso, que a gente faça. Enquanto consumidor, é importante a gente seguir também as regras, né? Evitar estar levando mala muito grande dentro do avião, porque como o Dr. Frank disse, vai de acordo com aí cada companhia, então eles podem dizer que aquela mala não está adequada e aí se eles disserem isso a gente tem que seguir, não é isso? As regras. O poder discricionário de aceitar a bagagem é da empresa aérea. É da empresa, então cada empresa vai ter aí esse E o poder. bom que se diga que a bagagem aérea agora é um contrato acessório ao da compra do bilhete aéreo, então facilita ao consumidor a dialogar com a empresa aos valores das tarifas. Então, assim, para aquela declaração na qual o consumidor informe que o que ele está levando é acima dos 1.031 DES, é bom que o consumidor ele fique atento que ele poderá, a critério da empresa, pagar um valor acima no que diz respeito ao seguro, que é uma coisa assim, que as empresas elas se ficam contratando seguros para que até dê uma viabilidade no seu negócio, né, que é transportar passageiros e cargas aéreas. Certo. Quem estiver aí acompanhando a nossa programação e tiver alguma dúvida também, quiser mandar pra gente, nós estamos aí com o Facebook liberado, né? Todo mundo está aí acompanhando. O Fagner tem uma dúvida aqui. Se o conteúdo da mala passar de R$4.000, que mala é essa sua, hein? Não? Gente, olha aí a mala de Fagner. Ele viaja com a mala de mais de R$4.000. Pronto. Excelente pergunta. Então, o que é que acontece? Com a nova regra, a Resolução 400, o valor máximo para reembolso seria até de 500, mas como ele informou que ele estaria levando valor acima do que é da resolução, a empresa poderá ressarci-lo até R$ 4.750. Então, até esse valor, né? Isso. Digamos que na mala tenha algum item que ultrapasse esse valor, o limite é até esse para reembolso. Isso. É importante que em voos internacionais possa ser que as mulheres, né? Nossa, eu tô imaginando, assim, porque todo mundo sabe, eu fui ali para Salvador, a mala desse tamanho, assim, né? Mas eu fui com a equipe e aí, se fosse de avião, seria um problema, que é a nota que ia ter que arcar. Então, isso é importante pra gente também aproveitar agora o período de férias e levar exatamente o que é necessário, né? Digamos que nós estamos atravessando desde março, que é quando começou a valer essa regra, uma reeducação dos passageiros brasileiros, porque realmente para quem faz viagens aéreas era normal nós enxergarmos excesso de bagagem, inclusive o que seria compreendido como bagagem de mão. Como bagagem de mão, é então, verdade. Eram os excessos, as pessoas querendo embarcar com bagagem que deveriam necessariamente ir em outro local e eles levavam como mão, que até é uma questão de falta de segurança não só para ele, mas como para o seu
Claro. o seu colega, o seu outro passageiro que está do seu lado. Então, Verdade. voos aéreos, a discricionalidade é bom que se diga que é das empresas aéreas no que diz respeito ao que pode ser levado ou não e o tamanho adequado da bagagem. É um contrato acessório no qual o consumidor, o passageiro, vai pagar um valor a mais. Sim. E que é bom que sempre, gente, é muito importante relatar tudo que você está levando. Para ter a garantia da segurança, Isso. né? E na que vai questão de facilitar na extravio hora. das malas, não compete também ao passageiro ou ao consumidor pleitear no Poder Judiciário o que eles entenderem como um devido, no que diz respeito a danos morais. Acho que é mais ou menos isso já. Que legal. Muito obrigada pela entrevista, muito esclarecedora, principalmente nesse período que muita gente está de férias, aproveitando as férias dos filhos também, para poder embarcar. Agora já sabe, né, das regras. Eu quero agradecer mais uma vez, desejar um feliz 2018, doutor Frank, para o senhor e para toda a sua família. Eu agradeço e retribuo essas felicitações para toda a gama de pessoas que lhe assistem, como eu, diariamente. Muito obrigada. Bom dia. Esse foi o nosso quadro Entrevista.